Boa noite, pessoal. Nós estamos dando início à nossa sétima live temática, dentro dessa jornada de lives temáticas organizada pelo Que Ciência. Nós estamos num período de isolamento e distanciamento social, e a UFAL não está parada e propôs, né, ela lançou o edital UFAL Conectada. E dentro desse edital, nós nós lançamos também a ideia de fazer essa jornada de lives temáticas, com o objetivo de discutir temas científicos, pesquisas que estão sendo desenvolvidas dentro de nossas universidades e conversar um pouco sobre elas, de maneira informal, de maneira descontraída, para tornar acessível o nosso conhecimento. Então, agradeço a oportunidade à Universidade Federal de Alagoas, ao Instituto de Química e Biotecnologia da UFAL e à Pró-Reitoria de Extensão. Hoje nós vamos falar sobre alquimia e a transdisciplinaridade no ensino de ciências. Nós contaremos com a presença do professor Maurício Façanha. Eu vou convidar ele para que ele esteja conosco nesse debate, para que a gente possa conversar um pouco sobre os estudos e as atividades que ele faz em sala de aula. Deixa eu convidar aqui o professor Maurício. Olá, boa noite, tudo bem, Monique? Demais tudo ouvintes? Tudo tranquilo. Como o senhor está aí no período de distanciamento social? Então, eu vim pro meu berço afetivo e até intelectual, que é o Maranhão. Comecei primeiro curso de Química aqui, em São Luís, e vim cuidar aqui da minha mãe, nesse período aí complicado. Que coisa Estamos boa. Aí. Passaremos pela pandemia. Deixa eu te apresentar um pouco para o pessoal. O professor Maurício Façanha, ele tem um trabalho muito bonito, né? Eu vou explicar um pouco sobre o trabalho dele. O professor Maurício é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, não é isso, professor? Foi. Aí, atualmente no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Olha aí, tá certo. Olha, preciso me atualizar mais, né? É porque ele ensinou em vários institutos, né, professor? Já foram 4. O professor tem uma metodologia de ensino, uma didática bem diferenciada, onde ele aborda a alquimia em sala de aula, trabalhando história e filosofia da ciência. Aí, como é um tema que até para muitos químicos é um tema violento, como a gente pode usar as mesmas palavras do professor Marlon de ontem, eu gostaria, professor Maurício, de agradecer porque você aceitou em participar dessa live e estar conosco e discutir sobre as atividades que você realiza e que você também se apresentasse um pouco para a gente conhecer a sua trajetória, como foi que surgiu essa paixão pelo ensino de química, em especial a alquimia. Fala um pouco com a gente. Bom, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade também, né? É minha primeira live aí, talvez esses tempos pandêmicos tenham nos acelerado nesse sentido de... Eu descobri recente um termo mais interessante que a educação à distância, que é a educação online. Então, que seja, ao invés de EAD, EOL, né? E nesse sentido a gente usa as redes sociais para realmente evitar um certo distanciamento. Pois é, como eu disse, eu comecei o curso de Química Industrial aqui, na Universidade Federal do Maranhão, e larguei no ano seguinte. E fui para Fortaleza e comecei um curso de Engenharia Química. E no ano seguinte, novamente, larguei. E comecei a ler. Comecei a estudar outras coisas, comecei a ler, né, uma literatura que eu não tinha tempo de ler na faculdade. E um belo dia caiu nas minhas mãos um livro sobre alquimia. E eu comecei a me interessar cada vez mais e comecei a procurar outros livros. E percebi que a história da química, né, ela não era devidamente abordada nos cursos de química e principalmente pelos professores de química. E isso começou a me instigar e começou a despertar o meu interesse. E no ano de 2000 ou 2001, pela primeira vez na vida, depois de ter feito algumas leituras, eu fui para um encontro. E neste encontro tinha um professor, que era doutor em História da Ciência, e que ele ministrou um mini curso sobre alquimia. Professor Martins, lá da Universidade Estadual do Ceará,
Mando um abraço para ele. Depois ele foi o meu orientador do meu TCC da graduação e até hoje nós somos amigos e compartilhamos de ideias semelhantes nesse sentido. Acho até E eu, interessante você citar o professor Martins, porque eu até tenho uma citação dele que eu quero conversar um pouco sobre ela. Pode tá bem. É continuar. assim, talvez seja outro Martins, que a gente tem vários Martins na história da ciência, né? Sim. A gente tem aí uns três, são os mais citados, talvez. Mas é isso, a gente pode conversar depois. Bom, então o que aconteceu? Eu concluí a minha licenciatura em Química, fiz o meu TCC sobre alquimia, já, né, com uma perspectiva transdisciplinar, algo muito novo, na verdade, hoje é mais comum a gente falar de interdisciplinar, contextualização, interdisciplinaridade, são palavras que já estão, inclusive, na educação básica, né, com o novo Enem. Mas transdisciplinaridade ainda é, além de um trava-línguas, ainda é, digamos, uma palavra um pouco, né, desconhecida, um pouco confundida até, não, realmente a academia, as universidades de modo geral, elas não estão ainda tão abertas. Nós temos alguns grupos, existe o CETRANS, que é o Centro de Estudos Transdisciplinares, existe o GRECON, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu fiz o mestrado, que também trabalha com complexidade e abordagens transdisciplinares. Bom, lecionando, né, em várias instituições privadas, depois eu comecei eu fui professor prostituto na Universidade Federal do Ceará, logo depois de Escola Grau, e eu tinha sempre essa preocupação de ensinar a química de uma forma, eu diria, menos restrita à química, né? A gente tem um conhecimento que ele está interligado a uma série de outros Sim. conhecimentos, de outros saberes. Mas, infelizmente, eu não tive muita oportunidade também de fazer disciplinas, diria, mais abertas, né? Então, as disciplinas que eu fiz de química eram muito fechadas. Quando eu fui ministrar Química Inorgânica Descritiva, isso em 2003, eu procurei já incluir um pouco de etimologia e de história da ciência. E eu vi que o efeito foi muito interessante, principalmente com os alunos da licenciatura, né? Porque você explicar a origem de uma substância, a origem do elemento, não apenas o nome, né, a origem etimológica, mas assim, Sim. os métodos de obtenção, alguma coisa que a gente via na química inorgânica descritiva. E eu comecei a perceber que isso tinha um efeito realmente interessante. Assim como foi interessante para mim, né, eu percebi que também era interessante para os alunos e para os futuros professores. Desde então, eu tenho buscado trabalhar com História e Filosofia das Ciências, né? O meu trabalho no mestrado foi esse, e agora no doutorado também tem um pouco dessa perspectiva, e isso, diria que, particularmente, o interesse pela alquimia me fez regressar para a universidade e concluir a licenciatura em Química. Ô Maurício, eu vi que você tem um capítulo de um livro que fala sobre aula alquimística, uma introdução filosófica ao estudo de química através da arte e da história da alquimia. Fala pra gente primeiro, para quem está nos acompanhando, o que é alquimia e por que você utilizou essa temática para fazer uma introdução ao estudo de química. Bom, pergunta extremamente difícil de responder, mas eu vou tentar simplificar para as pessoas. Eu prefiro dizer não o que é a alquimia, mas o que se sabe sobre a alquimia. Né? Porque assim, a gente tem poucas fontes, principalmente no Brasil. Eu tenho que recorrer a algumas fontes, realmente, alguns livros de outros países, porque, particularmente na Europa, né, a gente tem que reconhecer que é o berço da química moderna. E a maioria das leituras que eu fiz, alguns livros, inclusive eu tive o prazer de começar um trabalho que eu quero concluir depois, que é um trabalho de compilação de livros de alquimia originais. Algumas bibliotecas europeias, elas conservam, né, em seu acervo. Isso é disponibilizado para a gente consultar. Eu consegui fazer isso uma vez. E é um trabalho que eu ainda quero fazer, uma compilação e, se possível, uma tradução. Tenho que melhorar muito o meu estudo de idiomas, porque eu não sei falar latim. E a maioria das obras naquela época eram escritas em latim. Mas a gente consegue identificar alguns conceitos químicos. Inclusive, isso é um trabalho incipiente que um dia eu pretendo me dedicar. Bom, o que eu posso falar sobre a alquimia? Né? Primeiro, por que a alquimia
né, quase sempre, como aparece nos livros, como são explicados algumas coisas, elas são reduzidas a duas atividades principais, que seria a transmutação de metais em ouro, né, esse era o termo que eles usavam na época, transmutação, hoje a gente sabe que as operações, na verdade, que são realizadas, e inclusive a transmutação que é possível, né, através de processos realmente de fusão ou fissão nuclear, transformar o elemento em ouro. Isso. Não tem nada, praticamente nada a ver com o que era feito pelos alquimistas. Né? E então, por que eu diria, um estigma até, né, de que os alquimistas queriam apenas transformar metais em ouro, enriquecer, ou queriam ter um elixir que às vezes é chamado de vida eterna. Né? O elixir da longevidade, da vida longa, ele na verdade era uma possibilidade de quê? Isso principalmente pelos alquimistas orientais. Se eu posso viver mais, eu posso estudar mais, eu posso aprender mais e posso evoluir mais. Então os alquimistas queriam viver mais para evoluir mais. E a transformação de metais em ouro era na verdade uma metáfora para a transformação interior, para as transformações espirituais. Né? Havia uma relação muito grande entre o que eles diziam entre o microcosmos e o macrocosmos. Quer dizer, assim como acontecem transformações no mundo, no universo, nas estrelas, também ocorrem transformações internas. E isso a gente teve um psicanalista, né, o Jung, que é discípulo e depois virou dissidente do Freud. Inclusive ele escreve um livro sobre psicologia e alquimia, analisando isso. Né? Para um alquimista autêntico, verdadeiro, transformar metais era ao mesmo tempo transformar qualidades suas, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então essa, na verdade, deveria ser a grande lição da alquimia, e que a química meio que foi esquecendo, foi deixando de lado, não é? Somente décadas depois começou-se a ter uma preocupação ambiental, e aí surge a química ambiental. Mas os alquimistas sempre tiveram essa preocupação. Primeiro, de que os conhecimentos não caíssem em mãos erradas, em pessoas. A pessoa ela tinha que ser uma pessoa iniciada, ela tinha que ter uma pureza de caráter, de moral, para poder alcançar o que eles chamavam de a grande obra. Né? Então, é muito difícil a gente dizer o que é alquimia. Quando a gente pensa em ensinar química abordando temas alquimísticos através da transdisciplinaridade, o que viria a ser essa transdisciplinaridade? Porque geralmente a gente confunde bastante, né? Muitas pessoas confundem a interdisciplinaridade com a transdisciplinaridade. Qual é a diferença entre elas, professor? E se eu fosse ensinar química fazendo a interdisciplinaridade, como eu poderia fazer? E ensinando química através da transdisciplinaridade, como eu poderia fazer? Porque às vezes o professor tem vontade de fazer algo diferente na sua aula, no seu planejamento, e ele, na verdade, ele se vê um pouco estranho, né, com essas terminologias, esses termos. Não é fácil mesmo, mas vamos lá, eu vou tentar fazer um resumo aqui grande. Quando a gente estuda um curso de química, mesmo uma licenciatura, nós vamos ter disciplinas que são já resultados de uma atuação interdisciplinar. Por exemplo, a bioquímica. Né? A bioquímica surgiu da interseção entre biologia e química. Né? Entre duas áreas, entre dois campos de conhecimento, como dizem alguns estudiosos, e aí surgiu um novo campo, ou seja, surge uma nova disciplina a partir da interação de duas disciplinas. Isso seria, digamos, o ápice de uma perspectiva interdisciplinar. Então, nós não temos ainda, por exemplo, uma disciplina como química histórica, que seria a fusão de história e química. Né? Mas ainda assim, se existisse já uma disciplina, química histórica, digamos assim, histoquímica, como existe bioquímica, fisicoquímica, né? Que já é o resultado da atuação interdisciplinar de físicos e químicos. Se existisse, ainda seria o quê? Uma interação, até pode ser um novo campo de conhecimento, mas ele ainda pressupõe a interação de duas disciplinas.
Quando eu me refiro à perspectiva transdisciplinar, esse trans, ele realmente lembra uma transcendência. Não apenas algo mais místico ou espiritual, também, mas trans no sentido de transcender ou de transgredir. Eu gosto muito de uma frase do Pierre Bourdieu, que ele diz que transgredir é um pré-requisito para avançar. Então, se nós queremos avançar na educação de ciências, se precisamos transgredir algumas coisas. Por que algumas coisas? A gente não pode ainda, né, continuar ministrando aulas feltrianas, quando o ideal seriam aulas freirianas. Né? Eu costumo chamar aulas feltrianas porque eu quando comecei a lecionar há 25 anos, eu pegava o livro do Ricardo Feltri, colocava debaixo do braço e copiava o que estava no livro, por isso que eu digo, são aulas feltrianas. A gente hoje tem toda uma série de trabalhos falando de várias teorias, né? O Paulo Freire pode dar um suporte teórico para isso, no sentido de ser uma aula dialogada, né? de uma aula extrapolar, ir além, transcender a aula expositiva tradicional. E é nesse sentido que eu penso na transdisciplinaridade, por quê? Nós temos 4 principais categorias de conhecimento. Né? Eu tive um mestre indiano que eu tive, que foi meu professor de físico-química, ele falava em café. Ciências, artes, filosofia e a espiritualidade. Ele dizia que era a fórmula, café. Ciências, artes, filosofia e a espiritualidade ou religiões. Ao longo da história da humanidade, esses saberes eles aconteceram em períodos um pouco distintos. Quando nós vamos para as pinturas rupestres, nós temos o quê? Nós temos arte e um pouco de religião também, porque aqueles desenhos, eles muitas vezes retratam cerimônias religiosas. Muito tempo depois, alguns pensadores ousam questionar as religiões e começam a pensar o mundo de uma forma mais lógica, mais racional, e surge a filosofia. Por último, quer dizer, depois de arte, depois de religião, depois de filosofia, por último surge a ciência. E aí, falando de ciência, a ciência moderna, século XVI. Então, quer dizer, nós temos uma série de saberes que já existiam, que já circulavam na humanidade, às vezes meramente por uma circulação oral, e que, com o advento da ciência moderna e a imprensa e tudo mais que aconteceu paralelamente, nós começamos a ter uma forma de conhecimento. E a humanidade começou a acreditar demais nessa forma de conhecimento, né? Como um saber supremo e um saber sempre perfeito. Hoje nós sabemos, né, o efeito que a bomba atômica teve na reflexão, né, da humanidade sobre, opa, peraí, o conhecimento científico também não é sempre bonzinho, peraí. Né? De repente a filosofia pode trazer reflexões. Então, as religiões também, muitas vezes, podem trazer reflexões benéficas para a humanidade, por que não? Então, os alquimistas, eles tinham essa mistura de saberes, né? Era ao mesmo tempo algo místico, algo religioso, mas também já tinham o quê? As primeiras experimentações. Quem cria os laboratórios são os alquimistas. Né? Eles acreditavam que poderiam reproduzir os fenômenos da natureza. Então eles vão para as cavernas, e aí, né, tem vários livros que comentam isso, tem um livro muito interessante, que é From Cave to Chemistry, algo assim, quer dizer, das cavernas à química. Então a química nasce nas cavernas com os alquimistas, que foram os primeiros laboratórios. Não é? E olha que nós temos a alegoria da caverna da filosofia, que já é bastante conhecida. Né? Então, o conhecimento científico ele surge a partir do conhecimento filosófico. É isso que, dentro da filosofia das ciências naturais, nós defendemos. E por que a alquimia, então, ela passa a ser desprezada? Bom, tem toda uma linha de raciocínio que vai defender o que se chamava de positivismo. Né? A nossa bandeira, Ordem e Progresso, ela tem um pouco dessa perspectiva, de que achar que sempre o conhecimento científico ele vai trazer progresso e sempre o que é produzido depois é melhor do que o que acontecia antes. Ou seja, a química é melhor do que a alquimia simplesmente porque a alquimia era, né, antes da química, digamos assim. E hoje a gente sabe que não. Por exemplo, né, a atividade química é a que mais polui o meio ambiente. Então, algumas reflexões éticas do que os alquimistas já traziam, talvez os químicos devessem escutar um pouco mais.
E para o ensino de química, particularmente, o professor que não vai ser meramente um químico, né? Vai ser um formador de personalidades, vai ser um artesão do conhecimento, como alguns dizem, ele precisa se apropriar desses saberes, ele precisa saber desses conhecimentos, e principalmente ele precisa saber, e aí entra a importância da história e filosofia da ciência, ele precisa saber por que a química é química, né? Porque essa é uma discussão importante. Não basta ensinar ciências, tem que se ensinar o que são as ciências, e particularmente as ciências naturais. Quando a gente fala história das ciências, eu estou tirando a história de ciência, quer dizer. O que são as ciências? Ensino de ciências. Essas ciências são as ciências da natureza, não é isso? Que muitas vezes os alunos não têm acesso às ciências sociais, antigamente chamada de ciências humanas e ciências exatas, e aí a gente tem uma grande deturpação, porque todo conhecimento científico ele vai buscar o máximo de exatidão possível. Então não faz sentido falar em ciências exatas e humanas, já que todo conhecimento também é produzido pela humanidade. Então hoje ainda se aceita essa divisão, ciências naturais e sociais. Ainda, né, tem uma série de críticas, mas melhorou um pouco. Bom, então a perspectiva transdisciplinar, ela quer ir além. Não basta falar de ciências naturais, como química, e ciências sociais, como história. Nós precisamos falar também de ética, nós precisamos falar também, né, da importância do conhecimento religioso na formação das pessoas, sim, por que não? Aceitando a diversidade religiosa. Né? Como isso pode ajudar as pessoas a conviver mais, conviver pacificamente, evitar guerras. Né? Quais são os conhecimentos químicos que precisam, né, respeitar até mesmo a evolução desse saber, quer dizer, nós falamos hoje em fósforo, vamos pegar um material bem simples, né? Fósforo que é usado, quase toda dona de casa usa fósforo em casa. Se a gente for rapidamente para a história das ciências, o fósforo foi a primeira substância sintetizada por um alquimista que foi destilar a urina, porque a urina era dourada, ele achava que tinha ouro. E assim ele descobriu o fósforo branco, que brilha no escuro, porque reage com oxigênio. Então, a partir daí você entra, né, no que é o conhecimento científico, o que é pesquisar, certo? Pesquisar é produzir conhecimento. Né? A gente, quando atualmente vive essa febre do Google, eu sou da época que a gente tinha outros buscadores, né? Nós tínhamos o KD, que foi o primeiro grande site de busca. Meu Deus, não falei isso não, porque eu lembro do KD, não posso não lembrar dessas coisas. Mas hoje o Google coloca lá pesquisar, então assim, as pessoas entram na universidade, muitas vezes entram na pós-graduação achando que pesquisar é consultar a internet. Né? Então assim, é preciso todos esses cuidados. Mas voltando então, tentando sintetizar o que eu estou falando, por que eu defendo a importância de falar sobre alquimia, né, nas aulas de química, como essa perspectiva transdisciplinar? O professor de química ele precisa entender que ele é um educador. Antes de ensinar, de ser um instrutor de um determinado conhecimento, ele é um educador. Né? Seja na educação básica, seja na formação de profissionais, na formação de professores, ele vai formar profissionais. Então, não basta simplesmente você pega um livro que explica leis de reações químicas. Né? Raramente um livro desse vai falar que os resíduos podem impactar o meio ambiente, que o desperdício de materiais é um dos grandes problemas da atividade industrial. Ou seja, não há uma preocupação ética, não há uma preocupação com a vida, com o meio ambiente. Né? É muito raro ver isso. Não há preocupação se aquele conhecimento vai ser usado para o bem ou para o mal, não se discute isso. Você ensina uma reação química para uma pessoa que pode usar aquilo para fazer uma bomba e matar outra. Então, os alquimistas eles tinham essa preocupação de que os saberes não ficassem expostos demais e por isso tinha uma linguagem muito enigmática, usava uma simbologia muito particular. Né? E é muito interessante porque amanhã é 1º de maio e amanhã completa 25 anos de que o professor Chassot escreveu um artigo no primeiro exemplar da Química Nova na Escola, em que o título era exatamente esse, Alquimiando a Química. Exato, e passaram 25 anos e esta química que nós ensinamos nas escolas, nos cursos de formação de professores, continua desalquimiada. Quer dizer, a proposta do Chassot, eu acho que ela não foi muito bem acolhida, porque
né? Nós continuamos tentando alquimiar a química e a química sempre meio que se afasta, né, dessa possível alquimia. Professor É algo... Maurício, eu não sei se eu te atrapalho, mas como você falou do Chassot, tem uma pergunta aqui do Ceribelli, não sei se é assim mesmo que fala. Ele quer saber o que você pensa sobre a afirmação do Chassot quando ele fala da disciplina à indisciplina. Ótimo, ótimo. Então, o Chassol ele tem um pouco dessa vertente, essa perspectiva transdisciplinar, no sentido, essa indisciplina não é a indisciplina comportamental da sala de aula, né? Seria a negação da disciplina, a negação da embalagem, não é? Quer dizer, a química nós vamos até um determinado limite. Depois disso a gente fala, não, isso aí é biologia, não, isso é física, não, aqui já é engenharia, certo? Para não trazer para a história do conhecimento que nós ensinamos, que pouquíssimo se fala ainda. Certo? Isso vale para cursos de licenciatura, poucos ainda, né, têm uma disciplina de História das Ciências ou Filosofia, isso melhorou bastante nos últimos anos, mas eu particularmente fui formado naquela perspectiva 3+1. 3 anos igual ao bacharelado e 1 ano de disciplinas pedagógicas. Então o que o Chassot traz, a reflexão dele é importantíssima, e ele está falando disso há bastante tempo, né? E é importante a gente tentar romper, certo? Essas supostas fronteiras, que nada mais são do que produtos acadêmicos, isso é também, o Pierre Bourdieu dizia isso, né? Essas supostas fronteiras entre os conhecimentos não passam de meras barreiras, produtos da produção acadêmica. O ser humano ele é complexo, ele é uno, ele é integral. Né? Olha agora essa loucura das pessoas, né, quererem a todo custo concluir disciplinas, concluir semestre, num ambiente desse, as pessoas tensas, vendo o tio, o avô falecendo. Quer dizer, a química, ela transformou, ou ela passou a interpretar o ser humano como se fosse uma máquina. Essa é a visão mecanicista da ciência moderna. Né? Ainda que Newton, que é considerado o pai da mecânica, tenha escrito mais sobre alquimia do que sobre mecânica. Mas, então, essas descobertas são recentes, e isso, dentro da história das ciências, a gente já discute há um bom tempo, mas isso ainda não chega ao público. Quando a gente fala que Newton, né, escreveu mais sobre alquimia do que sobre mecânica, muitos professores, às vezes, acham que é loucura nossa, né, porque não tiveram um pouco acesso a essa formação, acesso a esses saberes. Então, a gente continua reproduzindo um modelo de formação de professores equivocado. Isso está escancarado no Brasil e no mundo afora, quer dizer. A gente precisa rever essa formação de professores de química. Sim. Eu penso que humanizar mais, no sentido de mais história das ciências, mais filosofia, para que as pessoas compreendam. Né? Veja bem, se você perguntar para um estudante de química hoje, por que a química é ciência? Experimente fazer essa pergunta. A química é ciência? Tá, me explica por que a química é ciência. Quer dizer, os critérios de cientificidade, né? Essa abordagem epistemológica do conhecimento que um professor vai ensinar em sala de aula, ela ainda é muito incipiente. Né? Isso a gente vê até na pós-graduação. Eu fiz uma verificação rápida em alguns, nos mestrados profissionais pioneiros, e pouquíssimos contemplavam uma disciplina apenas que envolvesse História e Filosofia da Ciência. E assim a gente fica reproduzindo uma química, aquela química do século XVI, engessada, né? E daqui a alguns anos aparece outra banda famosa no Brasil cantando e dizendo que odeia química. Porque a coisa não evoluiu muito nos últimos anos, né? Professor, eu gosto muito da ideia de que o aluno ele precisa viver a experiência para poder ele colocar em prática. Eu falo do licenciando, né? Do professor em formação. Eu acho que o professor em formação, os nossos licenciandos que estão em nossas faculdades, eles precisam aprender fazendo, eles precisam viver uma prática. E quando eu digo viver a prática, eu falo também da questão do sentimento, da questão da emoção, dele se sentir inserido dentro de um contexto, para poder ele ter propriedade daquilo que ele vai ensinar em sala de aula.
Porque o ensino de química, ele precisa ser contextualizado. A gente escuta muito isso o tempo inteiro. A importância de se contextualizar o ensino de química. Só que muitas vezes o professor ele não é preparado para ter essa capacidade de contextualização em sala de aula. Eu vi que você tem um trabalho que é justamente ensinar química também através das artes, com a sua aula alquimística. E eu queria que você falasse um pouco para a gente da experiência, tanto sua, em estar trabalhando também com as emoções dentro da sala de aula, através das artes, e qual foi o feedback dos alunos em ter uma aula ministrada de uma maneira diferente, né? Porque, querendo ou não, as artes, ela ensina muito e ela desenvolve habilidades diferentes, né? A gente tem uma capacidade cognitiva muito grande que é potencializada quando a gente passa por situações como essa. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, dessa aula alquimística. Bom, uma vez me perguntaram como se forma um professor transdisciplinar. E eu digo que é muito difícil, porque, primeiro, que os nossos cursos de formação de professores são muito disciplinares, né? Quando muitos são multidisciplinares, e quando há uma perspectiva muito inovadora, chega a ser interdisciplinar. Nós temos algumas experiências muito interessantes já. Então, parte desse meu percurso, na verdade, ele foi muito pessoal. Eu cheguei a fazer aulas de teatro na adolescência e conheci um livro, né, de um psicanalista muito interessante, quando ele abordava a arte de educar e ele comparava o professor a um artista que estava ali no palco. E eu sempre gostei muito de artes, de modo geral, de música e etc. e tal. E eu tive uma experiência muito boa na época da minha graduação, que foi participar do projeto Novo Vestibular, que foi o primeiro cursinho pré-vestibular numa escola, numa universidade federal, voltado para alunos carentes. Esse projeto ele era vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal do Ceará, e nesse projeto surgiu essa primeira aula alquimística no ano de 2001, onde eu chamei um professor de História, uma professora de Literatura, para a gente conversar e falando, uma abordagem ao mesmo tempo, né, com 3 professores, e eu tive a ideia de tentar representar um alquimista. E foi aí que surgiu essa ideia, e eu confeccionei um capuz preto, que é uma referência, né, às vestimentas medievais. E a partir daí eu tenho feito essa aula muitas vezes como aula inaugural, nos cursos de licenciatura em algumas universidades, até mesmo nos institutos federais, nos cursos técnicos, são de educação básica. E o resultado tem sido muito interessante, porque as reflexões sempre são: isso é magia, né? Isso não é ciência, a aula é de química, parece bruxaria. Então, assim, o objetivo é realmente despertar essa reflexão nos alunos, para que eles entendam que o que nós defendemos hoje como conhecimento científico, válido, sim, claro, porque, né, se o homem foi à Lua, foi graças ao conhecimento científico. Porém, esse conhecimento ele teve origens em outros saberes, né? E mostrar para as pessoas essas origens e valorizar, inclusive, algum desses saberes, muitos desses são populares, quer dizer, isso, os alunos têm mostrado que eles se identificam muito com essa perspectiva e, mais recentemente, essa geração Harry Potter, né? É uma geração que passou a ver a magia nos cinemas e se encantar com isso. Por que não nós, né? Eu defendo muito isso, eu defendo ciência como uma forma de cultura, quer dizer, para mim, cultura é gênero, ciência são espécies de cultura, quer dizer. Então, se nós concebemos o conhecimento científico como um conhecimento da humanidade, uma conquista cultural da humanidade, por que não aproveitar essas manifestações que ora surgem? Quer dizer, há alguns anos foi Harry Potter, daqui a pouco pode ser uma outra. E isso desperta a curiosidade, não apenas de adolescentes, né? Nós temos hoje, né, nós temos gerações de pessoas hoje que já foram formadas, pesquisadoras inclusive, e que muitos se encantaram, né? Foram procurar saber o que era alquimia no filme do Harry Potter, quer dizer, então, a arte imita a vida e a vida pode imitar a arte nesse sentido. É preciso que nós, professores, sejamos mais abertos a isso, né? Professor, É muito... eu gostaria de... É muito
comum, né? Nós ouvimos da química que nós somos vocês são das ciências duras, né? E realmente, nós somos ainda muito flexíveis em muita coisa, né? É preciso a gente se abrir mais para isso, para outras formas de saberes. Então, a perspectiva transdisciplinar pressupõe isso, transcender as diversas formas de saberes e buscar inter-relações. É isso que eu tenho tentado fazer, trazendo um pouco de alquimia para as aulas de química. Eu ia fazer um comentário justamente sobre o filme Harry Potter, porque no filme se fala muito da capa da invisibilidade, né? E tem uma frase de Arthur Clarke que ele diz assim, que todo conhecimento suficientemente avançado, ele é indistinguível da magia. Porque antigamente a gente usava telefone com fio. Hoje já é extremamente comum, normal, a gente nem se impressiona mais. Quando a gente entrava dentro de um corredor, se a luz acendesse, a gente achava que era assombração. Hoje não. Hoje são sensores de movimento, né? E eu queria falar da capa da invisibilidade, porque hoje já existem pesquisas com os metamateriais, né? Ou seja, já se estuda realmente materiais com capacidade de invisibilidade. Ou seja, às vezes a gente assiste no filme, né? E às vezes a gente fica assim, nossa, magia, essas ideias antigas. Mas na verdade não, a ciência vai evoluindo. Os filmes de ficção científica, eles são até futuristas, né? De coisas assim que a ciência ela vai estudando, ela vai descobrindo e ela vai nos oportunizando a esse avanço de tecnologia. Professor Maurício, tem um comentário aqui, deixa eu buscar aqui um pouquinho, tem um comentário da Luciene Fernanda, que ela fala assim, acho que tem um fator emocional, psicológico muito grande para essa mudança da prática, formação docente. Geralmente os professores não se arriscam por medo de errar. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre essa dificuldade que os professores têm de mudar a aula deles, né? Porque, querendo ou não, é um pouco mais cômodo também permanecer com a mesma aula durante anos, anos e anos, do que ficar todo semestre, por exemplo, fazendo um planejamento novo de aula, principalmente se isso exigir um sair de si e ir atrás de habilidades que você ainda não tem, precisaria desenvolver. Vou mandar um beijo para a Luciene, que é nossa colega lá do doutorado também, e a pergunta dela é muito oportuna, né, para essa discussão. A gente discute muito na formação de professores o que a gente chama da perspectiva da racionalidade técnica, né, que é muito mecanicista nesse sentido. Há professores ainda dizendo que você vai aprender a dar aula de química como você recebeu. Ou seja, né, se você foi aluno, se sentou uma vez na cadeira escolar e aprendeu química, você pode ensinar da mesma forma. Esse discurso, como se ensinar fosse meramente uma reprodução de fórmulas, né? Esse discurso ele tem causado muitos problemas, né? Não só no ensino de química, mas de ciências naturais e de modo geral. Como formar pessoas criativas? Esse é o grande desafio de qualquer área profissional. Né? O Goethe, poeta alemão, ele tinha uma frase que eu gosto muito, que ele dizia isso, né? A ousadia tem um quê de magia e de poder. Então, é necessário, sim, se atrever. O Marlon dizia isso ontem, né? Assim, você quer ser um bom professor, tem que ousar. Você vai aprender errando, vai fazer coisa errada na sala. Mas é necessário ousar e tentar ir além. Né? Eu acredito que não há muita forma, mas deve ter um incentivo maior a isso. A gente tem um problema muito sério com o erro, né? Na parte experimental, a gente aprende que os erros são inevitáveis, aprende a quantificar os erros, não é assim? Mas se você vai para outros aspectos da formação profissional, o erro ele é sempre visto como algo, né, digamos, seria algo meio trágico até. E eu não concordo que o erro tem que ser a melhor lição. Né? Eu acredito que é melhor sempre aprender acertando, com certeza. Mas às vezes temos que reconhecer que erros são grandes lições, sim. Né? Então, o que se pode fazer, os professores precisam ser mais tolerantes com os erros. Né? Muitas vezes a gente quer que os alunos respondam da mesma forma que a gente responderia. Eu penso em um dia, né, a gente tem muito ainda... Nossos exames escritos são sempre como? Nós fazemos perguntas e queremos que os alunos respondam. Eu sonho com um dia em que os exames escritos sejam o inverso. Os professores elaborem respostas
e peçam que os alunos elaborem as perguntas respectivas daquelas respostas. Porque se pesquisar é questionar, né, é ter um problema de pesquisa, elaborar uma pergunta, como é que nós vamos estimular a pesquisa se nós só ensinamos alunos a responderem? Nós não ensinamos alunos a elaborarem perguntas. Nós não ensinamos alunos a questionarem. Né? Então, eu vejo isso como um problema sério. Né? Eu já experimentei fazer alguns exames escritos assim, ainda quero implementar isso, de colocar as respostas. E os alunos aprenderem a elaborar a pergunta para aquelas respostas. Porque eu acho que isso vai instigar as pessoas a pensar e a questionar mais. Né? Apesar de nós termos muito mais liberdade em sala de aula, de termos uma juventude muito mais antenada, né? Às vezes pensam mais rápido que a gente, né? Parecem que vivem conectados o tempo inteiro, certo? Mas a aplicação disso no âmbito profissional ainda tem sido realmente, eu diria, um pouco tímida. E acredito que os formadores de profissionais, de professores, eles precisam atentar para isso sim. A Luciane tem toda a razão. Ter um olhar mais afetivo, eu costumo dizer que o afetivo precede o cognitivo. Eu descobri isso a duras penas. Né? Eu sou um professor um pouco rigoroso, muito exigente, alguns dizem. Eu concordo às vezes. Né? Mas eu tive um coordenador no colégio, o primeiro colégio que eu trabalhei, que ele dizia: Maurício, com uma mão o rigor, com a outra mão o amor. Então é preciso que a gente mostre que o rigor, a exigência, nós estamos fazendo aquilo para formar bons profissionais. Né? Mas se os alunos não acreditarem na gente, eles não vão confiar. Né? Como é que eu posso? Eu lembro muito bem de uma bolsista do PIBID, eu coordenei um PIBID por 5 anos. Eu lembro de uma bolsista que, assim, de tanto eu pressionar, ela é uma pessoa adulta já, mas assim, hoje ela é professora, vou mandar até um abraço para ela, ela sabe, né? Eu não vou dizer o nome, mas eu acredito que ela vai se lembrar desse episódio. Em uma das apresentações que eu colocava os bolsistas para fazerem semanalmente, eu pressionei tanto que ela começou a chorar, ela se desequilibrou emocionalmente. Né? E aquilo foi uma grande lição para mim, porque, quer dizer, eu extrapolei o limite dela. Não era o meu limite, mas era o limite dela. Então essas coisas foram ensinando a gente, né? A como tentar incentivar uma certa ousadia como professor, mas ao mesmo tempo reconhecer que há limites que são puramente emocionais, o nervosismo, a ansiedade. Não é isso? E eu acho que cabe a nós, até com temos mais maturidade, uma estabilidade emocional maior, né? De certa forma, conduzir esse processo. Mas É interessante. Hoje é professora de Química. É interessante, Maurício, a gente falar sobre isso, sobre a questão afetiva, emocional, porque é difícil a gente quantificar isso. As habilidades que são desenvolvidas nos alunos, quando a gente trabalha uma metodologia diferente, a gente não consegue quantificar esse lado. A gente só consegue quantificar se o aluno respondeu bem uma questão ou não, se o aluno sabe analisar bem uma tabela, se o aluno sabe analisar bem um gráfico, se ele sabe compreender o que é o ácido, o que é uma base, se ele sabe compreender o que são ligações químicas. A gente pensa muito nisso. Mas a gente não analisa se o aluno ele consegue fazer perguntas, né? Se ele consegue se questionar sobre um problema. A gente não avalia se o aluno desenvolveu a habilidade de resolver problemas, não avalia se o aluno desenvolveu a capacidade crítica, né? Trabalho em equipe, a questão de ouvir o outro, porque na verdade quando a gente coloca um professor no mercado de trabalho, ou qualquer outro profissional, são as habilidades que serão também exigidas de maneira igualitária, né? E às vezes a gente, quando se preocupa só com um lado, é como se a gente colocasse um profissional apenas com um título na mão, né? Sem estar preparado. Tem um comentário aqui da Janaína Leitinho. Ela faz só um comentário em relação à abordagem da alquimia, que ela está muito presente, né? A gente pode abordar a temática alquimia na evolução do átomo, na tabela, nas ligações, ácidos e bases, né? Mas ela tem muita dificuldade em construir o desenvolvimento, conectando a alquimia com o estudo da cinética, né? Dentro da perspectiva da contextual. Não sei se você quer comentar sobre esse comentário da Janaína, da presença da alquimia. Eu aproveito e envio um abraço para a Janaína, nós somos colegas na graduação, e a Janaína, eu acredito que ela está lecionando atualmente também. Bom,
Não é simples, realmente. Primeiro, que nós temos uma fontes reduzidíssima de conhecimento sobre a alquimia mesmo. O que a gente encontra na maioria dos livros de química não é, né, é uma deturpação ou uma simplificação muito grande. Certo? Eu vou dar um exemplo para a Janaína, para os demais que estão me ouvindo. Algo que eu descobri só recentemente de um livro de uma pesquisadora mexicana, se eu não me engano. Uma das grandes descobertas, digamos assim, que até hoje, né, são reconhecidas, atribuídas aos alquimistas, é o que chamava de água régia, que era a água, o líquido que atacava o rei dos metais, que é o ouro, que é o metal de menor potencial de oxidação, por isso é muito difícil, né, dentre outras características físico-químicas, é muito difícil corroer o ouro. Bom, durante muito tempo, isso vai estar nos livros até de química inorgânica, de nível superior, atribuiu-se que essa capacidade de corrosão era simplesmente pela mistura de ácido clorídrico e ácido nítrico, certo? Mas o que acontece? Nesse livro específico, é um livro também que eu descobri por acaso, a autora ela argumenta que, na verdade, ocorre uma reação, e ela tenta explicar essa reação, inclusive, né? E isso influencia a reação de corrosão. E aí eu vou usar o termo realmente rapidez, porque a maioria dos livros ainda fala em velocidade de reação, que a gente está meio que ofendendo os físicos, né? Já que numa reação você não tem, né, uma direção e sentido como pressupõe a velocidade, que é uma grandeza vetorial. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo? Esse é apenas um exemplo de saberes alquimísticos, diria assim, que não foram devidamente sistematizados, né, fora o que se perdeu. Né? Imagina o que tinha nas bibliotecas que pegaram fogo, não apenas Alexandria, mas de modo geral. E quanta coisa se perdeu também por conta de as pessoas não irem descobrir. Né? Vale a pena todo mundo ler um artigo que saiu na revista da FAPESP, chama-se A Agenda Secreta da Química. Tá? Um grupo de pesquisadoras brasileiras foram lá na sede da Royal Society em Londres e descobriram textos sobre o alcarrete. E junto desses textos, inclusive, tinha um pó branco, amarelado, se eu não me engano, que seria uma amostra desse material, que era um dos materiais que eram investigados, ou, né, eu não vou usar o termo investigação científica, mas que eram procurados pelos alquimistas. Então, eu diria para a Janaína e para todo mundo, realmente é preciso garimpar boas fontes de conhecimentos alquímicos, que não são fáceis, e o professor tentar fazer esse paralelo. Eu acredito que não tem uma fórmula em que eu possa dizer isso. Mas normalmente eu uso mais uma abordagem histórica na introdução dos assuntos. Para introduzir os assuntos, como é que surgiu aquilo, quem foram as pessoas que desenvolveram, e aí a gente tem, né, problemas seríssimos na química, né? Ainda hoje se fala em diagrama de Linus Pauling. Linus Pauling nunca elaborou aquele diagrama. Né? Só no Brasil que se chama diagrama de Linus Pauling. Lei de Lavoisier atribui até uma frase que é de um filósofo ao Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso, na verdade, não é de Lavoisier, isso é de um filósofo grego, romano, se eu não me engano. E etc, etc, etc. Então a gente tem que, o tempo inteiro, estar desconstruindo algumas coisas e se atualizando. Né? Obviamente que alguns livros de história da química, eles trazem saberes interessantes dos alquimistas, tá? Mas eu diria que o principal, acho que para não confundir um pouco os alunos, é tentar explicar por que a alquimia não é um conhecimento científico, do modo como se entende a ciência moderna. Quer dizer, quais são os critérios de cientificidade que estão presentes na química e que não estavam presentes na alquimia. E aí eu sugiro também o livro da professora Ana Maria Alfonso Godifábio, em que ela desenvolve muito bem isso, que chama-se Da Alquimia à Química. Né? Para estudantes de licenciatura, então, é imprescindível, acho que, ler esse livro. Mas eu espero que tenha ajudado a Janaína de alguma forma. Tá? Não é fácil, né? Eu também estou descobrindo e ainda estou buscando muito tentar fazer essas abordagens. Professor Maurício, tem uma citação de Machado que ele diz assim: cabe-nos neste fim de milênio o resgate de tão antiga e nobre ciência, ou a arte. E eu queria já emendar com uma pergunta do Anderson, que ele faz a seguinte pergunta. Ele queria saber se você poderia falar um pouco sobre como o teatro pode influenciar no ensino de química. Uau, muito bom.
Então, a perspectiva transdisciplinar, ela pressupõe, né, o rompimento dessa fronteira entre arte e ciência. Eu recomendo também o livro do Chiniatsky, esqueci agora o nome do psicanalista, que ele tem A Arte de Educar, onde ele faz um paralelo muito interessante entre o professor, o educador e um artista. No fundo, né, por mais que tenhamos técnicas, né, tenhamos um desenvolvimento da didática das ciências muito grande, há sim alguns componentes, né, na atuação do docente que eu não diria que são inatos, porque eu não acredito também em inatismo. Mas são habilidades muito pessoais. Né? O próprio Linus Pauling, por exemplo, ele era considerado um orador exímio e não era licenciado em Química. Eu digo isso porque durante muito tempo eu acreditava que só poderia ser professor quem tivesse a licenciatura, e eu defendo, obviamente, a licenciatura, mas a gente tem que reconhecer que ao longo da história das ciências nós tivemos excelentes professores e pesquisadores e que muitas dessas características que o tornavam um excelente professor eram habilidades pessoais. Claro, a arte, hoje, né, quando se defende uma escola laica, a arte ela pode ocupar o espaço, a educação artística ela pode ocupar o espaço que o ensino de religião ocupava. De desenvolvimento de características muito subjetivas, do aprimoramento da subjetividade humana, né, do autoconhecimento, que, poxa, qual o conhecimento mais importante para a gente? Não deveria ser o autoconhecimento? Só que qual é o princípio da ciência moderna? É conhecer o objeto. O sujeito, cognoscente, como se fala, ele precisa se isolar. Ele precisa evitar até a aproximação do objeto. Isso é o princípio da ciência moderna. Só que, quando você vai para a educação, muitas vezes o sujeito e o objeto de estudo são a mesma pessoa. Né? Uma perspectiva interessante que surge dentro do ensino de ciências é exatamente a metacognição. Né? É preciso ensinar também os alunos a perceber como eles estão compreendendo a própria aprendizagem. E isso é autoconhecimento. Né? E a arte ela pode contribuir muito para isso. Né? O Einstein, por exemplo, ele era um exímio tocador de violino. E ele mesmo dizia que quando estava tocando o seu violino, ele dizia coisas para o violino dele que só tinha coragem de dizer. Era a única pessoa com quem ele era confidente, quer dizer. Então a arte ela vai conseguir, né, nos equilibrar nesse sentido, de trazer você para si mesmo, para dentro de si mesmo. Enquanto que a ciência não. A ciência lhe ensina a enxergar o mundo externo. O princípio da química é isso, então, não é? Você não pode ter interação com o objeto de estudo. E essa é uma grande dificuldade quando você vai transitar da pesquisa em química para a pesquisa em educação química. Porque na pesquisa em ciências sociais, que é onde está a educação, né, não há essa separação tão grande entre sujeito e objeto. Tá? Então, não sei se eu respondi adequadamente a pergunta do rapaz mesmo. Do Anderson. O Maurício, tenho a Tati Pisa, que ela gostaria de uma sugestão de um livro de história da química. Se você tiver uma sugestão. Olha, tem alguns bons livros hoje editados no Brasil, né, que na verdade são publicados, mas os que eu conheço mais são exatamente de autores portugueses, né, algumas edições portuguesas que hoje são comercializadas no Brasil. Eu não sei dizer de cabeça o nome da autora, se eu não me engano é Maria Aragão, mas tem um livro brasileiro muito bom, ele é um livro grande, né, que é do professor Jugimar, que traduzia o J. Deli, da Química Inorgânica, nas primeiras edições. Ele tem um livro que chama Pequena História da Química, mas é gigantesco o livro, e são 2 volumes. Esse livro dele, o professor Mapra, simplesmente ele conseguiu fazer um compêndio com praticamente tudo da história da química. Então, é um livro de um professor brasileiro, se não me engano ele é de Florianópolis, já deve estar aposentado na universidade, mas ele tem esses 2 volumes. Se a pessoa quer comprar uma obra, eu recomendo essa. Né? É de um professor brasileiro, e ele percorre mesmo a história da química desde a antiguidade até digamos, a química moderna. Professor Maurício, infelizmente a gente vai precisar encerrar nossa live,
Mas antes da gente encerrar ela, eu gostaria que você fizesse um comentário sobre a seguinte frase: somos o que fazemos, mas acima de tudo, o que fazemos para mudar o que somos. Uau! Eu entendo muito isso como exatamente a essência da perspectiva alquimística, né? De você ser capaz de fazer transformações materiais e espirituais, de você compreender que os ecólogos usam um termo, né, muito interessante, a pegada ecológica, né? As marcas que você deixa no mundo, né? O pouquinho que você transforma o mundo, você também transforma a si mesmo. E eu acho que ser professor é ter esse poder, essa capacidade, né, de influenciar as pessoas, de trabalhar para que as pessoas se desenvolvam. E é tão gratificante, né, ver isso. Eu acho que eu acho que a Maída deve estar assistindo. A Maída foi uma aluna nossa do PIBID, que saiu lá do interior do Rio Grande do Norte e já terminou o doutorado na Itália. Quer dizer, é muito gratificante para um professor, para um formador de professores, ver os seus ex-alunos, né, inclusive superando. Quer dizer, ela já me superou, ela terminou o doutorado antes de mim. E isso é muito bom. Mas eu acredito que talvez a maior lição dos alquimistas seja a humildade. A gente reconhecer, como diria Carl Sagan, se eu não me engano, que nós somos uma faísquinha no universo. Né? É E verdade. por que eu falo isso? Porque se a gente tem essa humildade de aceitar críticas, de estar aberto, de dialogar francamente com as pessoas, com os alunos, com todas as pessoas, a gente sempre vai aprender. Né? Sempre as pessoas podem nos ensinar um pouco. Mas é preciso que as pessoas queiram aprender e estejam abertas a isso. Eu só tenho, na verdade, a agradecer a oportunidade. Tá? Eu queria mandar um abraço para todo mundo nesses dias difíceis. Né? É. Eu fiz um vídeo, né? Não sei se alguns já viram, onde eu trago um pouco isso, as reflexões da história da ciência, os exemplos que a gente teve. O Louis Pasteur mesmo, né? Conseguiu uma cura para a raiva em tempo recorde. E a gente... eu costumo dizer a seguinte: se o conhecimento científico ele não vai transformar completamente a sociedade, mas sem ele também nós não podemos evoluir. Cada vez que surge um desafio como esse vírus agora, no conhecimento científico, com uma ciência responsável, obviamente, uma ciência que se preocupa com a vida das pessoas. Essa é a solução. Nós não podemos tentar retornar aos erros do passado, nós não podemos ficar atribuindo somente as causas a efeitos sobrenaturais. Certo? O ser humano tem